Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Suetan, mais conhecido como Matheus, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Killer Pietro. Sim, essa obra que tá ficando muito famosa com o tempo, ainda não tá tão grande assim, mas aos poucos está crescendo muito, tá ficando muito famosa, e é uma obra muito boa, muito legal. Quem não conhece, eu aconselho que leia Killer Pietro. É uma obra muito boa, tá vindo com tudo aí, tá cada vez melhor. É uma obra que eu li quando tava lançando lá, tinha uns 30 capítulos, e daí eu parei de ler, nunca mais li, daí as scans caiu tudo, daí não deu, e eu voltei a ler agora, reli todos os capítulos até o capítulo, não, todos não, reli até o capítulo 66, 69, por aí. E porque não tinha mais, né? Mas tem mais, tem eu acho quase 80 capítulos já. Mas é uma obra muito boa, é uma obra estilo Lukisme, estilo Sakamoto Days, assim, de luta, porrada, tudo. Quem me conhece, considera que eu conheço, é uma obra muito boa, tem uma das melhores artes, e é isso. E hoje eu vim fazer um vídeo sobre o Killer Pietro, onde a gente vai falar sobre os 5 personagens mais fortes de Killer Pietro. Então espero que você goste, deixa o like, compartilha, inscreve no canal, e bora lá. O quinto personagem. Quinto não, né? Nem esse quinto personagem. Viajei, menti pra vocês, galera. É o 6 personagem mais forte de Killer Pietro. Tô viajando geral. Mas então é isso, bora lá. Em sexto lugar, eu deixei o Alipad, ou também conhecido como Johan. Não, não é o Joho Seong de Lukisme ou Elhan. É o Johan de Killer Pietro. Mas pode chamar ele de Alipad. O Alipad é um cara muito forte, é um cara muito rápido e fora isso ele também tem, ele é cego, pra quem não sabe vou resumir. Ele é um personagem que é cego, ele nasceu cego mas por causa dele ter nascido cego, ele meio que despertou uma habilidade meio que todos os outros sentidos dele, audição, toque, aumentou num nível que ele consegue, eu esqueci como se chama, mas eu acho que é ecolocalização que ele tem. Acho que é isso, ecolocalização. E ele tem uma ecolocalização muito forte, tipo, ele quase que enxerga no escuro. E tipo, o forte dele é lutar no escuro. Se tiver um lugar todo escuro, pra ele é como se tivesse o sol mais claro do mundo. Ele enxerga muito bem. Então, com isso, ele consegue meio que lutar muito bem no escuro. Ele sempre bota os seus adversários, ele leva os seus adversários para lutar no escuro, que facilita muito para ele. Ele tem estilo de luta de assassino, porque ele é um assassino, né? Ele é um dos doze apóstolos, eu acho que dos atuais. Ele é muito forte, é um personagem muito rápido, é um cara que tem um estilo de luta muito foda. Foda que ele tem um designer também muito bom, né? O designer do Alipad é simplesmente um dos melhores de Killer Pietro e um dos melhores que eu já vi. O cara, além de ser bonitão, tem o cabelo branco, olho vermelho, o cara é foda. A equalização dele é muito apelão, ele literalmente é como se ele enxergasse no escuro. Na luz ele não é tão apelão, porque ele não consegue enxergar. Tipo, o nerf dele é luz. Se tiver luz, ele não consegue lutar tão bem. Mas no escuro, o cara é uma máquina mortífera. No escuro, ele ganha vantagens em tudo. O cara é um monstro. E ele foi um dos caras que mais deu trabalho pro Pietro derrotar. Tipo, o Pietro teve muita dificuldade de derrotar ele por causa do escuro. Mas o Pietro é foda demais, né? Mas é isso. Em sexto lugar, eu deixei o Alipad, conhecido como Johan. Ele é muito forte e quem não conhece, vai ler Killer Pietro e conhece esse cara. Porque ele é muito bom, muito forte. O próximo da nossa lista, eu deixei um personagem que infelizmente já morreu, que é o Nathanael. Sim, eu acho que um dos piores erros do autor foi ter matado o Nathanael. Porque, tipo, o Nathanael foi o primeiro apóstolo que apareceu pra gente na obra. E também ele era um monstro. O Nathanael, literalmente. Além disso, o Nathanael é um personagem que tem muito vínculo com o Brasil. Sim, porque ele meio que saiu lá da Coreia e veio pro Brasil fazer as pesquisas dele, tudo. E tem muita coisa que envolve na história do Nathanael o Brasil. E isso é muito bom pra gente que é brasileiro, né? Que gosta de aparecer nessas obras. O Nathanael meio que, além de ser muito poderoso, muito forte, o principal foco dele é força física, força bruta. O cara é literalmente um tanque de guerra, de resistência e força. Tanto que tem uma cena na obra que ele literalmente atravessa a mão dele numa parede de concreto, pega a cabeça do cara do outro lado da cabeça. Ele sentiu que o cara estava atravessando lá e ele pegou no exato momento ele atravessa a mão dele na parede, pega a cabeça do cara e ele literalmente esmaga o crânio do cara. Tipo, olha que absurdo a força física desse monstro. É por isso que eu falo que o autor fez um erro absurdo de ter matado ele, porque ele tinha um potencial absurdo para continuar evoluindo. E em questão de força física, sim, ele era superior até o mesmo ao Pietro. Tanto que o Pietro ganhou dele na experiência, né? Vamos ser sinceros. E o Nathanael, ele tem aquela habilidade dele que, tipo, quanto mais. Não sei se é quanto mais dor ele sente. Ele é viciado em sentir dor. Tipo, ele meio que machucou o corpo dele
em várias partes, porque o músculo, pra quem não sabe, quando ele é machucado, ele meio que fica mais forte, né? Na teoria, né? Quem faz academia entende que você vai lá, machuca o músculo, treina ele, bombeia ele e ele depois se regenera ficando mais forte. É meio que assim que funciona. O Nathanael meio que estudava isso e ele se machucava, se automutilava pra deixar o corpo dele em um estado perfeito. Tanto que ele era totalmente fibrado, né? Quem viu lá sabe o quão fibrado o Nathanael era. E ele era muito forte, de uma força absurda. Ele não pôde evoluir, né? Porque ele morreu, o Pietro matou, coitado. Mas ele era muito poderoso, tinha muito pra evoluir. E ele era considerado o apóstolo mais forte em questão de força, né? Ainda não vimos os outros, mas o cara era um monstro. E infelizmente perdeu, né? Era um médico, psicopata e morreu. Mas eu deixei ele em quinto lugar. E o próximo da nossa lista, o quarto, é o Kageu. Kageu, cagou nas calças, mentira. Kageu, Kageu, é ele. Pra quem não sabe, o Kageu ele era meio que escravinho da mulherzinha lá, e depois a mulherzinha morre e ele se solta e vira um discípulo do Simon e do Pietro. O cara literalmente vira casaca. Ele abandona o posto de apóstolos e vai com o Pietro. Mas resumindo, o Kageu ele é muito forte, os atributos físicos dele é monstruoso, mas o foco dele nem é isso. O absurdo dele mesmo é que ele tem umas garras da mão dele, e nem é garra, o sangue dele é um sangue muito venenoso, tipo, e é fatal pra qualquer personagem de Killer Pietro praticamente. O sangue dele meio que se encostar, o líquido que sai dele lá não é aquele líquido branco, ei, gente, mente poluída, mas o líquido que sai dele se encostar meio que derrete essa cara, um absurdo, é algo absurdo, tanto que ele deu muito trabalho pro Pietro também, por causa disso, porque o Pietro não podia chegar perto dele, porque literalmente se ele tocasse no Pietro ou qualquer coisa, já era, tipo, derretia a pele, o corpo, os ossos, é muito apelão. Fora que o Kageu, ele é muito, tipo, experiente também, né? Ele tem uma força física absurda também. Eu botei ele sendo superior ao Nathanael por esse fator, o fator do sangue dele, né? Porque senão o Nathanael troca. O Alipad eu acho que já não troca tanto com o Nathanael e com o Kageu, porque o Alipad, a vantagem absurda dele é no escuro. Fora isso, ele não teria tanta vantagem, igual o Nathanael e o Kageu. Agora, o Nathanael e o Kageu seria uma luta equilibrada, mas também o Kageu seria superior por causa de força física que ele perderia, mas ele tem o sangue dele que é absurdo e experiência. Eu acho que ele é bem mais experiente que o Nathanael também no quesito luta e assassinato. Então, eu deixei o Kageu em quarto lugar, porque eu acho ele superior aos outros dois. É um personagem que hoje, infelizmente, não tá sendo tão aproveitado, porque a vilão virou mocinho, né? A gente sabe o que acontece quando os vilões viram mocinho. Eles, além de ser nerfados, ficam meio bobão e não são tão aproveitados. É o que aconteceu com o Kageu. Espero que futuramente o autor aproveite mais ele ainda, porque ele é um personagem muito legal, muito divertido. A backstory dele foi muito triste, que ele perdeu a menina que ele gostava, ela que era uma cuzona também, mas ele perdeu ela, coitado. E ele é foda, deixei ele em quarto lugar. Em terceiro lugar, eu deixei o Simon. Sim, o Simon, que é o antigo apóstolo, não é um apóstolo atual igual os outros três que eu citei aí. O Simon é um dos apóstolos antigos, do padre Gabriel. O padre Gabriel tinha os apóstolos dele, daí o Rafael, que era filho do padre Gabriel adotivo, matou o padre Gabriel e virou o novo pai dos apóstolos, dos novos apóstolos. Ele meio que criou os novos apóstolos. Mas o Simon é um dos apóstolos que a gente viu que ainda está vivo e é um dos antigos apóstolos. E pra quem não sabe, o Simon, o estilo de luta dele é espada. Eu não lembrei o nome do estilo de luta da espada dele, mas eu acho que é estilo de luta da lua, né? Ou da meia lua. Acho que é algo assim. Se não for, você comenta aí qual era o estilo de luta dele mesmo, que eu não tô muito lembrado. Mas ele luta muito. Tipo, a força física dele é absurda. A velocidade dele é absurda. Fora que ele tem muita experiência. O problema é que ele não usa essa experiência, porque ele é meio retardado, meio bobo, né? Mas ele tem muita experiência, porque, né, ele tá nesse ramo aí muito tempo. Ele luta com o estilo de uma espada. E o estilo de espada dele é tão apelão que tipo, teve que o Pietro usa esse estilo dele também na luta lá contra, eu não lembro quem, mas ele usa também. É muito apelão. O Simon é muito forte. Infelizmente ele foi nerfado, né, pela idade, pela velhice e ele perdeu um braço, né, pelo Kageu e pela menina do Kageu lá que foram lá, lutaram com ele. E como eu falo que ele é bobão, é porque ele literalmente caiu lá no veneno, no perfume da menina. O Pietro meio que já sabia, então ele tinha essa vantagem, mas ele não caiu. O coitado do Simon caiu no veneno dela e ficou completamente loucão da cabeça. Mas o Simon é muito veloz, eu acho que ele é um dos personagens mais rápidos de Killer Pietro. O estilo de luta dele também é o mais apelão, o mais ofensivo, né? Porque ele luta com espada, ele é literalmente um Go de Luquisme. Só que, tipo, ele só luta com a espada. Ele é muito bom com o estilo de espada dele, ele literalmente corta tudo, não tem nada que ele não corte. Como eu disse, ele tá nerfado agora porque ele só tem um braço, coitado, e tá velho também, não ganhou um corpo novo igual o Pietro.
Mas ele é um dos antigos apóstolos e é muito forte. E eu deixei ele em terceiro lugar porque eu acho que atualmente ele ainda merece terceiro lugar. Claro, ele tá aqui em terceiro, mas deve ter personagens futuramente que vão aparecer que vão passar ele. E em segundo lugar, eu deixei o Tadeu. Tadeus. Sim, e o Tadeu, esse aqui é um monstro. Esse aqui, porra, é uma lenda. O Tadeus, vou contar um básico da história dele. Ele era um maluco de uma cidade lá, eu acho que é Concolon, que é uma cidade fechada. E nessa cidade meio que apareceu um cara lunático lá, matou geral, tomou a cidade pra ele. E daí o Kageu foi lá e roubou os livros de treinamento dele, pegou escondido e começou a treinar sozinho o estilo de luta desse cara e aprendeu tudo sozinho. Detalhe, esse cara era o pai dele, mas isso eu não vou dar tão spoiler, vocês vão ter que ler pra entender bem, porque eu não tô explicando direito, né, mas é isso. E ele meio que treinou sozinho e ficou muito forte, ele aprendeu o estilo de arte marcial lá dele, e o cara é um monstro. O cara literalmente desvia de um golpe, eu não sei se é ele que desvia, não, ele dá um golpe, o tempo de reação do Tadeu é zero. Tipo, exemplo, quando um cara joga uma bola em você, o que você faz? Você vai ter tempo de reação pra desviar, pra botar a mão na frente ou algo assim. O Tadeu não. O tempo de reação dele é zero. Zero. Sabe o que é tempo de reação zero? Literalmente, a bola nem veio direito na sua direção. Só de ele olhar a bola vindo, ele já desvia. Porque o tempo de... Tipo, não dá nem pra explicar, porque o tempo de reação do cara é absurdo. Fora que ele tem um ataque lá, que é um ataque, tipo, de 1000... Que é vários golpes ao mesmo tempo lá, absurdo. O Tadeu desvia de um golpe também muito apelão, que vai vários golpes dele lá. E ele desvia. O cara é muito apelão e ele é muito jovem. Então ele tem um potencial absurdo. É um dos personagens mais fortes de Killer Prieto atualmente. É um dos apóstolos atuais. Ele é filho de um ex-apóstolo que era amigo do Pietro. E o Pietro é tio dele. O ex-apóstolo que ele é filho é é irmão do Pietro. E o Pietro é tio dele. Então o Tadeu ele é muito forte, tem um potencial absurdo. A gente ainda não viu muito dele, mas o cara luta pra caralho. O estilo de arte marcial dele só com os pés é apelão demais, mas quando ele usa a mão, então, mano, o cara é absurdo, ele tem uma velocidade absurda, tem força absurda, ele tem tudo absurdo. Esse cara é muito, tipo, fora da curva. E eu deixei ele em segundo lugar porque pra mim ele é o segundo personagem mais forte de Killer Pietro. E em primeiro lugar, aí não tem dúvida, não preciso falar pra ninguém, né? Que é o Pietro, o próprio, que eu falei nesse vídeo, eu acho que tá contra todos aqui, chegou a vez de falar dele aqui em primeiro. O Pietro, pra quem não sabe, é considerado o maior e mais forte assassino do mundo, mas daí ele meio que envelheceu, se aposentou, os caras queriam matar ele pra se livrar dele. E nessa ele meio que ganhou um corpo novo, né? Quem viu lá sabe, ele ganhou um corpo novo e com esse corpo novo ele pôde continuar, ele meio que voltou ao auge. E com isso ele tá tentando se vingar da organização lá. E a organização ainda não sabe que é ele. Porque, né, ele literalmente ganhou um corpo novo. Então eles não reconhecem que era o antigo Pietro. E por isso ele voltou ao auge, né? O cara tá absurdo de forte. Ele literalmente derrotou praticamente dessa lista, dos todos que eu falei, ele já derrotou todos. De tão monstro pra você ver que ele é. O cara é um monstro, é o melhor assassino do mundo, o melhor, o mais forte, o maior de todos. E ele tem feitos absurdos, como derrotou o Aliped no escuro, derrotou o Nathanael na base da experiência, mas também usando força física, derrotou o Kageu lá na luta, na estratégia, também na experiência. Não derrotou o Simo, porque eles são aliados, mas na troca de golpes que ele teve, ele saiu superior. Derrotou o Tadeus também, não com tanta dificuldade, aliás. E o cara limpou literalmente essa lista inteira e merece estar aqui em primeiro lugar. Não tem muito o que falar dele porque ele tem feitos absurdos. O cara literalmente tem golpes na velocidade absurda. Eu acho que em Killer Prieto os personagens já ultrapassaram a velocidade do som em questão de golpes, tudo. Os caras são muito rápidos, muito fortes também. O nível de Killer Pietro é muito igual, parecido com o nível de Luquisme. Tem gente que vai discordar se for de Luquisme, mas o nível de força em Killer Pietro, tudo, é meio que nesse naipe. Os personagens são tudo, tipo, o mesmo nível de Luquisme, o nível de força. Alguns são até top tiers de Luquisme em Killer Pietro, então não subestime o verso de Killer Pietro. Mas é isso, eu deixei o Pietro em primeiro lugar. E galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E antes eu tenho mais uma coisa pra falar. Nessa lista, a lista foi baseada nos 6 personagens de Killer Pietro que apareceram até o capítulo 69, que foi até onde eu li. E também foi baseada nos personagens que tiveram feitos. Só nessa lista, se vocês viram, todos os personagens que eu citei foram os personagens que demonstraram feitos e tiveram feitos na obra. Eu não botei nenhum personagem considerando a narrativa. Um exemplo, o Rafael, que é o pai de todos os novos apóstolos. Ele provavelmente vai ser o inimigo final de Killer Pietro e vai ser muito forte. Ele vai ir 1v1 com o Pietro.
Pietro, provavelmente. Mas ele não teve nenhum feito ainda, então eu não botei ele nessa lista. Teve outros apóstolos que não apareceram ainda, que provavelmente vão ser superiores a muitos que estão nessa lista e merecem estar nessa lista. Então, eu não botei também porque não apareceu pra mim e eu não li. Então, nessa lista eu só contei esses personagens que tiveram feitos na obra. Então, eu espero que vocês entendam, espero que vocês cheguem até aqui antes de me tacar hate no comentário. Falar, mas tem personagem mais forte, entendo isso aí. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Comente o que vocês acharam de Killer Pietro. Comente se vocês querem mais vídeo de Killer Pietro futuramente. Comente ideias aí. E é isso. Tamo junto, galera. Falou! Uhul!